protect, always shatter into pieces in the end. Oh, I'm broken and I'm barely breathing. I'm falling 'cause my heart stopped beating. If this is how it all goes down tonight, and this is how you bring me back to life, this is what it's like when we collide, and this is how you bring me back to life. Eu fui da primeira equipe junto com o Milton, né? E acho que o principal desafio, né, era a localização das vítimas. É um terreno que, numa realidade que a gente só fez em treinamento aqui, a gente não tem nada daquela magnitude que foi lá. E acho que o principal desafio no primeiro momento era esse, né? Localização das vítimas, a possível localização delas. Essa, para mim, acredito que para os outros também, né? Essa foi a minha 9ª grande operação pelo Corpo de Bombeiros. O grupamento de busca e salvamento participa em desastres todo o estado do Rio de Janeiro. A gente já foi para o Haiti, fomos para Espírito Santo, a gente está sempre apoiando. Então esse impacto de ver a tragédia é um pouco menor, né? A gente se sensibiliza tudo isso, mas é um pouco menor, um pouco reduzido. Eu acho que o maior impacto foi do tamanho da tragédia, né? O tamanho, quando você vê pela televisão, você não tem noção do tamanho, da devassidão que aquilo fez e das pessoas em si, né? Nos abordando e pedindo apoio para achar o parente. Acho que esse é o impacto maior que a gente sente, porque apesar de bombeiro, a gente também é humano, a gente sente por esses pedidos também. E o desafio técnico que nós tivemos, como já foi falado, foi operar num terreno bastante estável que a gente estava. Todas essas operações citadas pelo Capitão Barbosa que nós participamos, não tínhamos vivenciado uma operação nesse tipo de terreno, onde a dificuldade de locomoção foi enorme, a previsibilidade, uma linearidade das buscas, era difícil você operar, mas ao longo do tempo a gente foi se estruturando. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais conseguiu bastante êxito no dimensionamento da operação, e aí a gente, em forma de apoio, conseguimos dar o apoio e o suporte possível para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Nós realizamos treinamentos constantes, não só no estado do Rio de Janeiro, mas nos corpos de bombeiros do país como um todo. A gente já teve a oportunidade de realizar cursos em outras unidades da federação, e a previsibilidade de vivenciar situações dessas, nós existimos em cursos. Mas aqui no estado do Rio de Janeiro ainda não tínhamos participado de uma operação desse tipo, mas os treinamentos são executados. Em relação a apoio internacional, a equipe minha e do Cabo Ricardo Soares chegamos a encontrar vítimas no local demarcado pela equipe de Israel. Então foi útil a presença deles e pôde dar um norte para nós pudéssemos prosseguir com a missão. Acho que todo o apoio especializado que a gente recebeu foi muito bem-vindo, nenhum poderia ser dispensado, foi extremamente importante a presença deles lá. A interação hoje, a nível de Brasil, para esse tipo de evento é muito grande, os cursos se falam, são bem padronizados. Quando a gente precisa trabalhar com várias equipes de vários estados ou de outros países, são padronizadas as ações, os EPIs, né, as ferramentas, os gestos, as sinalizações existem órgãos que preparam isso para trabalhar no mundo todo. A gente segue essas premissas dos nossos cursos aqui, isso facilita também a interação com a equipe, tanto internacional como nacional. Então, acho que os corpos de bombeiros são muito bem preparados, podemos ver isso lá, a interação foi perfeita, não tínhamos problemas de comunicação, de formas, de técnicas de abordagem, todos pensavam da mesma forma. Acho que essa premissa nacional a respeito disso ajudou bastante a nossa operação lá. Eu acho também assim que o apoio de Israel também foi de suma importância, porque os equipamentos que eles trouxeram, que encontravam estruturas embaixo de todo aquele barro, eles notificaram, então eles marcaram os locais com estacas. E no último dia nosso lá de intervenção, nós tínhamos localizado algumas estacas que eles tinham deixado lá demarcada. E aí nós, apoiando a equipe de Minas Gerais, identificamos ali as estacas e orientamos que fizéssemos as buscas naqueles locais. E ali nós encontramos algumas vítimas. Então, assim, foi de suma importância, a tecnologia deles foi importante, porque todos os locais que eles demarcaram com estaca, quando chegava embaixo do barro, havia ali, encontrava-se ali estruturas colapsadas, né, de concreto, com ferro. Então, assim, foi um evento que nos trouxe uma experiência muito grande. A gente pôde ali, né, de certa forma, disseminar o nosso conhecimento, adquirir conhecimento
houve ali uma interação muito grande. De certa forma, queremos parabenizar muito o povo de Brumadinho, porque mesmo com tudo aquilo que estava acontecendo, foi um povo muito solidário, muito receptivo o tempo todo, perguntando se a gente queria alguma coisa, pessoas que estão precisando, nós queremos ajudar, queremos comprar, queremos trazer. Então, assim, foi uma experiência fora do normal para todos nós ali. Eu acho que foi uma experiência, com toda a experiência que a gente tem de vida, deixou nossas vidas marcadas naquele lugar, e a vida também deles foram marcadas pela nossa presença naquele lugar. Nós recebíamos recados, né? Eles deixavam nas próprias viaturas, deixavam o nosso posto de comando. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, vocês são indispensáveis. Acho que para várias equipes de todos os estados estavam lá. E isso, acho que a cada dia fortalecia o objetivo da nossa missão ali, né? A gente dormia, terminava a missão em campo por volta do anoitecer, 8h30 da noite, até as ferramentas serem limpas, o material ser todo higienizado, a gente poder dispensar os militares, já era 10 horas. Aí começava uma outra etapa, que era planejar o dia seguinte. Então, planejar o dia seguinte, fechar o dia que a gente viveu, 1h da manhã, a hora que a gente dormia, para as 5 estar de pé, e você acordar com uma mensagem que você é primordial para aquela operação, que o seu trabalho é primordial, isso dignifica, isso te fortalece, né? Te descansa também, de certa forma. Mas eu acho que o maior recado, só tomando a principal, o maior recado que eu vi lá, pessoalmente, uma coisa pessoal minha, é que um texto até me tocou muito. A gente vai embora, cara. A gente vai embora. Não adianta, por mais que se faça, a gente vai embora. Então, quanto mais a gente puder prorrogar o nosso tempo aqui, quanto mais a gente puder viver com as pessoas que a gente gosta, aproveitar as coisas que a gente faz, curtir o seu trabalho, fazer o melhor que você pode, é esse o recado que a gente deixa para eles, que façam o melhor que eles puderem, para não antecipar a nossa ida, né? Porque uma certeza a gente tem que a gente vai embora, e eu acho que é isso. A gente não tem muito o que cobrar dessas pessoas, viver e deixar que todos possam viver o tempo todo de vida que tem na Terra. Bom, nós mandamos para lá o que nós tínhamos de melhor, tanto dos nossos profissionais, especialistas. Nosso helicóptero foi o mais novo, que a gente recebeu em dezembro. E também mandamos uma logística de alimentação, de alojamento, para não impactar o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que já estava com toda aquela dificuldade inesperada para eles. Então, nesse primeiro momento, nós colocamos toda a nossa estrutura de logística também, para que nós não fôssemos um peso lá, para que a gente pudesse realmente ajudar na solução do desastre. Olha, o Corpo de Bombeiros, tradicionalmente, ele é acionado sempre que algum serviço não funciona bem. O serviço de guarda-vidas no passado não era nosso, o serviço de rabecão não era nosso, e se nos derem a missão, nós vamos nos desincumbir dela da melhor forma possível. Eu acredito que isso ainda vai ser conversado. Eu tenho fé que os profissionais da área vão fazer o papel dele. Talvez não seja necessário chegar a esse ponto, mas se o Corpo de Bombeiros for demandado para isso, certamente nós vamos fazer o melhor trabalho possível. O cão, a gente chama de binômio, é uma dupla, um militar e um cão. Eles sempre funcionam juntos, treinam juntos, e eles irão juntos. E a dupla, ele não vai conseguir trabalhar lá com outro militar. Continuar as buscas, né? Eles estão precisando, o cão ele é muito preciso em localizar a vítima. E então é uma grande ajuda, porque naquele mar imenso de lama, de rejeito, o cão vai indicar exatamente onde ainda tem alguma vítima, e a gente cava, é fatal, a gente sempre encontra alguma coisa ali. Então foi solicitado, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais na sexta-feira nos dispensou, porque nós já estávamos montando uma nova equipe para ir na segunda-feira. Eles disseram que não havia necessidade de todo o aparato que a gente estava colocando lá, mas agora, com o andar dos serviços, eles sentiram essa necessidade, pediram a todos os corpos de bombeiros do Brasil, se tivessem cães com essa habilidade, que fossem enviados, e nós estamos fazendo mais esse esforço de mandar esses 2 cães para lá. Então, isso é uma reposição normal, elas parecem ambulâncias, mas não são auto busca e salvamento, é um carro de salvamento.
e nós recebemos 30 ambulâncias recentemente, mas é uma reposição normal. Nós estamos para receber as 120 picapes que nós vamos repor. Algumas picapes foram compradas em 2007, que não param, que rodam aí quase que 24 horas, então é a reposição normal da nossa frota. Mangaratiba é o único estado, é o único município que decretou situação de emergência. Teve uma situação um pouco grave lá que nós estamos acompanhando. Estamos com equipes da Defesa Civil do estado no local, apoiando também com a nossa estrutura, mas ainda não tem nada assim de maior preocupação para lá. Os desalojados já foram, já retornaram. Ontem à noite, o último relatório que eu tive é que não havia mais desalojados. Então a situação está voltando à normalidade. Ok? Valeu, obrigado. Muito obrigado. Will be there when my life support is gone. Oh, I'm broken and I'm barely breathing. I'm falling 'cause my heart stopped beating. This is how it all goes down tonight. This is how you bring me back to life. This is what it's like when we collide. This is how you bring me back to life. TV Interior continua nessa cobertura aqui no quartel dos Corpo de Bombeiros na cidade do Rio de Janeiro, onde foram enviados muitos dos bombeiros que ajudaram na cidade de Brumadinho. Um deles é o Tenente Pelerana, que está aqui ao meu lado. Aqui, vocês ainda não podem ver, é a Lua, que é um dos cães farejadores que ajudaram na tentativa de buscar pessoas vivas ainda, porque existe a distinção entre cães que procuram pessoas vivas e aqueles que são mais eficientes para procurar pessoas que já faleceram. Pelerano, obrigado por você estar nos atendendo. Primeiramente, eu queria te pedir para você falar dessa experiência, se foi sua primeira experiência de uma maneira assim tão trágica, tão drástica, e as suas impressões dessa tragédia, porque às vezes a gente vê na televisão, é uma coisa muito fria. Você que estava lá pessoalmente deve ter percebido realmente o quão grave foi esse momento, né? Sim, bom dia. Foi uma experiência de proporções quase que uma guerra, né? Um espaço destruído muito grande. Não é a minha primeira experiência com desastre, mas sem dúvida foi a minha maior. Eu tive na operação de Niterói ano passado com os cães do CBMERG, onde o meu cão conseguiu encontrar 14 dos 15 vítimas fatais. Eu conduzo um cão de cadáver, a Lua foi na esperança de achar vivos, mas foi um trabalho basicamente de localização e remoção de cadáver, né? Entre diversos. A gente conseguiu encontrar muitos inteiros e fragmentos também. A gente conseguiu fazer um trabalho muito bom com os cães do CBMERG. Eu imagino que o trabalho psicológico com vocês deve ser algo muito bem feito, né? Porque não é fácil lidar. A ideia é de vocês estarem sempre preparados, mas como é que funciona dentro da equipe de vocês se deparar com esse cenário? A gente tem que se preparar. Preparação durante os cursos de especialização, curso de formação. E a gente entender que a nossa profissão tem esse ofício. A gente encerra uma história. Aquele parente que está esperando o seu ente querido para enterrar, para ter ciência de que ele foi encontrado, e nós, às vezes, temos que dar essa notícia que, por mais que ela soe mal, ela é um alívio, encontrar o seu ente querido. Isso é muito importante. A gente sabe que existem muitas estruturas de risco em todo o país. Vocês viram o que uma tragédia como essa causa. O que você diria para aquelas pessoas que são responsáveis por fiscalizar e, claro, aquelas que são as pessoas que coordenam esse tipo de situação, de estrutura, sejam barragens de água, barragens de rejeitos, né, de dejetos. O que você pode falar para essas pessoas diante do mal que pode causar a falência de uma estrutura como essa? Nós, bombeiros, somos militares que na nossa profissão nós salvamos vidas. Mas os engenheiros, os técnicos, eles têm, por sua responsabilidade, que mitigar o risco, prevenir para que acidentes daquela magnitude não aconteçam, causem destruição, tristeza, causem perdas, né? Então é importante que seja feito o levantamento para apurar os responsáveis, né? Que medidas preventivas sejam adotadas para que evitar muito mais
tragédias como essa possam acontecer, porque é uma região que vive disso, da mineração, da represa, das barragens. Então é preciso que medidas que visem mitigar esse risco sejam tomadas. Para a gente finalizar, Tenente, a nossa TV pega no interior do estado do Rio de Janeiro, dentre elas a cidade de Cantagalo, que é a terra do nosso Coronel Robadey. Queria que você falasse um pouco sobre a gestão dele aqui no Corpo de Bombeiros, ele que foi mantido no cargo de secretário de Defesa Civil. O que você pode dizer sobre o nosso comandante? Então, é difícil da gente descrever o nosso comandante com um adjetivo, né? Se hoje eu tenho as oportunidades de me especializar, de ser o militar que eu sou e de participar das operações que eu participei, é graças ao comando nosso, é graças à gestão do nosso excelentíssimo comandante. Ele tem feito um trabalho muito bom frente à tropa, tem nos dado os meios e nos cobrado os resultados que nós estamos dando.